E agora? Acabamos de assistir a um documento histórico, cenas de grande interesse científico ou apenas a uma farsa sensacionalista? E a cena da autópsia de um extraterrestre na Rússia? Essa que você acabou de ver. Aquilo é mesmo um homem do espaço? Ou é mais uma brincadeira de mau gosto? O Linha de Frente desta noite vai investigar o dossiê dos discos voadores. Primeiro vamos mostrar imagens e depoimentos exatamente como foram apresentados ao público americano e europeu, sem questionamentos. Depois vamos mergulhar na busca da verdade. UFOs, verdades e mentiras. Vamos investigar juntos essa história. A invenção das câmeras de cinema e vídeo acrescentou imagens aos relatos de avistamento de discos voadores. Durante este século, milhares de cinegrafistas em todas as partes do mundo apresentaram flagrantes do que seriam naves extraterrestres e incursões pelo nosso planeta. Muitos destes filmes, que na época provocaram reações espetaculares, mais tarde mostraram ser truques simplórios. Mas o homem continuou apontando suas câmeras para o céu, caçando discos voadores. Apesar desta busca incessante, ninguém ainda conseguiu uma imagem que provasse incontestavelmente ser de uma nave extraterrestre. Os ETs parecem escolher sempre cinegrafistas para lá de amadores. Existem alguns vídeos interessantes em que se vê um objeto discoide, mas como não foi feito de uma forma científica, de uma forma técnica, normalmente feita por leigo, sempre existe a ideia de que possa ser uma fraude. Não há como evitar isso, né? Mesmo que você apresente um vídeo com imagens fantásticas de um objeto discoide, apresente testemunhas que viram, não foi feito de uma forma técnica, de uma forma científica. E por isso tem o descrédito da nossa ciência, infelizmente. Mas o fim da cortina de ferro trouxe nova luz às filmagens de discos voadores. Muitas cenas que teriam sido realizadas por agentes do regime soviético começam a rodar o mundo, provocando um certo arrepio. Este filme, por exemplo, foi gravado da cabine de um jato da Força Aérea Russa. O cinegrafista acompanha as manobras de um avião americano F-16. De repente, surge um objeto voador de formato oval. A estranha nave desce e desaparece. Instantes depois, lá está o objeto outra vez, para mais uma subida e descida. E para sumir do mesmo jeito como apareceu. Neste outro filme, feito pela Força Aérea Soviética, temos novamente o objeto voador de formato ovalado. E desta vez são dois, que também desaparecem sem que o jato russo tenha chance de se aproximar. Aqui, nesta outra filmagem, o objeto voador tem o desenho de um cilindro. Mais uma vez, a visão é da cabine do jato russo MiG-21. Outros 3 aviões tentam interceptar a estranha nave que até aquele momento viaja na velocidade do MiG. Então, em menos de 10 segundos, o cilindro voador acelera vertiginosamente até chegar a mais de 5.000 km por hora. Uma aceleração inimaginável para a forma e o tamanho do objeto, do ponto de vista da tecnologia que temos na Terra. Este outro filme, do início dos anos 70, é ainda mais impressionante e trágico. 2 jatos soviéticos são enviados para interceptar uma nave que sobrevoa o país. Os pilotos usam o procedimento padrão para expulsar o invasor do espaço aéreo soviético. Não obtendo respostas à abordagem, os pilotos são instruídos por rádio a disparar seus mísseis contra o intruso. No mesmo instante em que o ataque é ordenado, os jatos são destruídos por armas desconhecidas dos soviéticos. Os 2 pilotos morreram. A Força Aérea Soviética abafou o caso
informando que houve uma colisão no ar. As imagens mostram que os aviões nem estiveram perto um do outro. I can say for certain that there were numerous occasions where Air Force and Navy fighter planes intercepted what we thought were NATO aircraft, only to find that they were not airplanes as we know them, and not belonging to any nation on Earth. Provas não existem, mas sobram fotos, relatos, filmes, testemunhos, gente que diz ter sido sequestrada por ETs. Agora é a vez de um inacreditável baú de documentos sobre a presença de naves alienígenas na Rússia. Com a queda do Império Soviético, o país foi tomado pelo crime e pela corrupção. Muitos documentos secretos se transformaram em mercadorias no submundo. A equipe da TV inglesa percorreu o mercado negro de Moscou atrás de filmes e documentos sobre discos voadores feitos pelo regime comunista. E conseguiu. À primeira vista, o material comprado se mostrou espetacular. Um dos filmes traz uma patrulha do exército soviético acompanhada de agentes do KGB numa operação de resgate a uma nave interplanetária que teria caído na região central da Rússia. Uma história que teria como base fatos reais. O outro filme mostra a autópsia do tripulante da nave acidentada. Legistas soviéticos tentam classificar dentro de padrões humanos órgãos e estruturas físicas que não pertencem a nenhum corpo deste planeta. O dossiê russo dos discos voadores ficou 29 anos trancado num cofre do serviço secreto, o KGB. A explosão da bomba atômica soviética em 1949 é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética passaram a se vigiar e se espionar mutuamente, cada um buscando tecnologias militares mais eficientes e terríveis. Os elementos para esta corrida por armas de destruição em escala planetária se apresentaram 2 anos antes da bomba soviética, no conhecido caso Roswell. Em 1947, a população da cidadezinha de Roswell, no estado americano do Novo México, informou ao mundo que diversas naves extraterrestres haviam caído sobre a região e que o exército havia resgatado corpos de alienígenas. A notícia criou alvoroço e o governo americano manteve silêncio absoluto sobre o caso. Só nos anos 90, os Estados Unidos revelaram que se tratava de testes com balões meteorológicos. Para o ditador soviético Joseph Stalin, o episódio de Roswell era uma prova de que os americanos estavam procurando tecnologias alienígenas de guerra e que a União Soviética deveria fazer o mesmo. It was then that the KGB and the military separately had initiated studies of UFOs. The KGB, as far as we know, had never ceased studying them. O Comitê de Defesa do Estado, o KGB, foi a mais formidável polícia secreta de que se tem notícia. Chegou a contar com 300 mil agentes encarregados de encontrar contra-revolucionários russos, espiões estrangeiros e seres de outros planetas. Stalin criou uma divisão dentro do KGB, o setor de ciências especiais, incumbida de investigar, analisar e explicar qualquer fenômeno extraterrestre. Mas, como tudo no KGB, o trabalho desta unidade também era feito de forma disfarçada, como nos fatos registrados em Sverdlovsk, região central da Rússia. Em 27 de novembro de 1968, moradores de Sverdlovsk afirmam ter avistado bolas de fogo cruzando os céus e que uma delas caiu explodindo contra as montanhas. O jornal da cidade divulga o fato na capa de sua edição de 29 de novembro. 5 bolas de luz brilhante apareceram sobre o horizonte e começaram a vir em direção à cidade, diz um trecho da reportagem. 4 objetos seguiram em direções opostas, enquanto o 5º começou a perder altitude e, de repente, desapareceu atrás da floresta. O jornal continua a abordar o fato.
mas numa atitude típica da época, procura uma versão oficial que possa negar o incidente. A explosão se deu no depósito de cereais número 27 e foi causada pela negligência de um funcionário. Ele foi sentenciado a devolver todo o material perdido pelo Estado, informa o jornal. Os moradores continuaram a comentar a surpreendente explosão. Um fazendeiro encontrou estranhos vestígios no local e comunicou o fato aos órgãos de segurança. Este autor russo, que escreveu um livro sobre o assunto, faz o relato. По просьбе КГБ были привлечены. On the KGB request, a Soviet army unit was brought to the discovery site. И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. After close examination of the place, they found some wreckage debris of a disc-shaped object Частично. partially sunken to the ground. Para confirmar o que está descrito no livro, Vereshchagin informa sobre a existência de rolos de filmes sobre a investigação feitos pelo KGB. E o próprio escritor ajuda a equipe da TV inglesa a procurar cópias do material no submundo de Moscou. No escritório de um empresário têxtil, nos subúrbios da capital russa, os jornalistas encontraram o que procuravam. A negociação foi filmada com uma câmera oculta. Да, мы договорились. Ты должен понять, что достать такого рода документацию — это совсем небезопасно. Не, я понимаю. We only have 10,000. Да, у нас только 10 тысяч, понимаете, в этой сумке сейчас 10 тысяч. Но мы договаривались с вами, первоначально. Да, мы договаривались, но... I mean, I can't go out and... Это очень сложно, кстати. Нет, Я должен это понимать. Я понимаю, Дмитрий Федорович, я отлично понимаю, но вы понимаете, здесь вот в данный момент находится только 10 тысяч. Мы не можем сейчас найти где-то еще вдруг ни с того ни с сего 5 тысяч. I mean, Давай, бабки, ладно. This is KGB? Yeah, this is KGB. This is some report about accident in Sverdlovsk. Does this look... Do you think this is... Что он говорит? Is it Он real? просто хочет убедиться, что документы подлинные. Конечно, official KGB. Os detalhes da queda de um disco voador na Rússia, a investigação e a reconstituição do acidente por computador. É o que você vai ver a seguir. Linha de frente volta num instante. As imagens mostram um disco voador que caiu na Rússia. Está jogado no chão, meio enterrado e encostado numa árvore de uma floresta congelada. O ano é 1968. A nave é redonda e apresenta estranhas inscrições no metal. É difícil acreditar que isto seja verdadeiro. Se fosse, cientistas do mundo inteiro estariam trabalhando nessas imagens. Confira você mesmo. 2 rolos dos filmes comprados pelos jornalistas ingleses contêm o que seria o registro das investigações do KGB no local do incidente de Sverdlovsk. Vamos vê-los. Um caminhão se aproxima de uma área de floresta gelada. A visão é de uma câmera colocada no alto da cabine. O foco importante da cena está em frente. Um objeto que parece um disco voador semi-enterrado. Agora vemos os soldados descendo do caminhão, comandados por um capitão. A tropa é recebida por um outro oficial, um major. Todos se juntam a outros soldados que já estão no local. Vêem-se também pessoas em trajes civis, provavelmente agentes do KGB. Soldados, oficiais e civis se postam em torno do local, ou para guardar ou para examinar o objeto.
Ao que tudo indica, as filmagens foram feitas com duas câmeras, uma portátil e uma segunda, maior, vista aqui sobre o tripé. Ela se vira para enquadrar a coluna de soldados que passa. Aqui vemos um homem que devia ser um comandante do KGB dirigindo a câmera para que enquadre o disco. Os cortes de câmera são constantes, aparentemente feitos por edição, selecionando os melhores ângulos e tomadas. Neste trecho, vemos os soldados recolhendo pedaços do disco. Em nenhum momento são mostradas cenas internas do disco. Também não há movimentos para deslocar o objeto semi-enterrado. A última cena do filme mostra mais tropas chegando ao local. Com base neste material, a equipe da TV inglesa reconstituiu no computador como teria sido o acidente com a nave interplanetária. Os jornalistas ingleses conseguem encontrar um ex-agente do KGB que afirma ter participado da análise do material recolhido em Sverdlovsk. E ele é taxativo. But having done some measuring and material analysis, we came to the conclusion that none of the domestic or foreign manufacturers known to us could have produced this apparatus, at least not in the conditions existing on this plan. E agora, o mais incrível. Dos 4 rolos de filmes comprados pela televisão inglesa, 2 continham imagens da queda do disco voador. Os outros 2 mostravam imagens do piloto extraterrestre morto no acidente. As imagens são de um ser pequeno e disforme, sendo autopsiado por legistas do Serviço Secreto Russo. Os filmes comprados pela equipe da TV inglesa ATI se complementam. Os trechos onde os soldados e agentes do KGB vasculham o local do incidente não mostram o interior da nave ou o resgate. Mas as outras latas dos filmes indicam que o disco voador de Sverdlovsk era pilotado por um ser inteligente e que morreu estraçalhado no acidente com sua nave. Aqui está o corpo do solitário tripulante do disco voador, ou o que sobrou dele. Batizado de Pigmeu de Sverdlovsk pelo próprio KGB, o extraterrestre teria sido submetido à autópsia no antigo Instituto de Pesquisas Biológicas. Era um centro médico sob o controle absoluto do Serviço de Segurança Comunista. O local hoje é uma escola privada de medicina conhecida como Instituto Médico de Moscou. Estudantes que podem pagar mensalidades altas para os atuais padrões russos acompanham aulas práticas de anatomia. Uma mórbida referência ao passado recente do centro médico. Os móveis e o ambiente parecem ter se mantido iguais nas últimas 3 décadas. E no subsolo do prédio, outra recordação de uma época em que o segredo era lei por aqui. Os ladrilhos que cobrem o chão desta sala são os mesmos que aparecem nas cenas da dissecação do Pigmeu de Sverdlovsk. Придерживайте инструмент. Ткани разрезаются тяжело. Пробуем кусачки. Придерживайте. Ребра пытаюсь перекусить. Так, нож. Что-то белое попадает. Очень ригидные ткани. Давайте попробуем другим. Придерживайся. Ноги тяните вот этот вот лоскут. Инструмент. Нет. Записывайте. Достаем внутренние органы. Надрезаем похожую на клетчатку внутреннюю ткань. Придерживайте инструмент.
попытаюсь перекусить. Так, нож. Переверните. Имеющий два отверстия. Проксимальное отверстие. Придерживайте инструмент. Ткани разрезаются тяжело. Пробуем кусачки. Придерживайте. Ребра пытаюсь перекусить. Так, нож. Что-то белое попадает. Очень ригидные ткани. Давайте попробуем другим. Придерживайся. O filme da autópsia do suposto ET foi mostrado a esta experiente patologista do exército inglês. A doutora Annette Ryan analisa os procedimentos técnicos empregados pelos legistas soviéticos que estão em cena. They're using dissecting scissors to open up the sternum, which is a common procedure at that time. He's using the proper tool. The way they're holding and using the various tools looks correct, which indicates to me these people know what they're doing. Os jornalistas da TV inglesa procuraram no antigo Instituto de Pesquisas Biológicas de Moscou informações sobre os legistas que participaram da cena de dissecação do pigmeu de Sverdlovsky. Obtiveram 3 atestados de óbito datados de 24 de março de 1969, exatamente uma semana depois da autópsia do ET. A causa da morte de todos: hemorragia cerebral. Estas mortes misteriosas são indícios que o KGB usou métodos habituais para conservar o silêncio sobre o incidente de Sverdlovsky. Mas os documentos comprados aos mafiosos russos revelam que a polícia secreta soviética estava apurando passo a passo os acontecimentos. Este relatório secreto do KGB se refere especialmente à Operação Pigmeu de Sverdlovsky. No papel, a transcrição em detalhes da busca no local da suposta queda do disco voador. Este outro documento também menciona o acidente com a nave interplanetária e a existência de restos orgânicos. Na pilha de documentos comprados dos mafiosos, há também esta ordem secreta do Ministério da Defesa soviético determinando assistência militar para a unidade 67527. No filme em que os soldados vasculham o disco semi-enterrado, uma ligação com este documento. Os distintivos parecem ser os mesmos usados pelo exército soviético à época, especialmente o batalhão 67527. Não há nenhum papel que mencione o que foi feito com os destroços da nave. Também não há pistas sobre o destino dos restos mortais do alienígena e nem sobre o resultado de sua autópsia. O pigmeu de Sverdlovsky veio a público apenas com seu tronco e um membro superior. Aproveitando estas duas referências anatômicas, um poderoso computador gráfico cria as feições de como seria o desastrado piloto interplanetário. Verdade ou mentira? Você acredita nessas imagens que acabamos de mostrar? Os especialistas duvidam delas. Aguarde um instante só. Linha de Frente volta já. Mostrou os filmes para especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. Eles garantem que é tudo uma farsa. Antes de exibir os filmes que adquiriu no mercado negro de Moscou, a TV inglesa também submeteu as imagens a alguns especialistas. O professor russo Sergei Goncharov, profundo conhecedor da produção cinematográfica comunista, analisou as informações contidas na lata e na película. O professor identificou a fábrica que produziu o material e o tipo de filme usado. Ele também estudou os números e caracteres russos que estão no filme, como mês e ano da filmagem, março de 1969.
Observou ainda o logotipo do KGB e as palavras confidencial e arquivos do KGB. O professor Goncharov cruzou todas as informações e as considerou compatíveis com a época que supostamente os filmes retratam. Só não atesta que as cenas sejam reais. Anytime you have subject matter of this type, any additional investigation is worthwhile. Absolutely. A TV inglesa submete os filmes a outro especialista. Ele analisa as cores, o estilo das tomadas e as roupas dos participantes. Sua conclusão: The colors of the film, the quality, soldier uniforms. Somebody would have to go into special, to make a special effort to make a film that feels like something that was made in 1960s. I've seen a lot of films made in the 1960s, and this film here is almost of the same quality. It's not a 1980s or 1990s film. Os jornalistas ingleses perseguiram outra hipótese. O KGB produziu uma encenação para fazer crer aos americanos que os soviéticos estavam de posse de informações e tecnologias extraterrestres. Uma técnica de espionagem chamada contra-informação. Of course, it could even be some kind of disinformation too, that the KGB was quite notorious about doing disinformation. For what purpose, I don't know. Of course, if it was disinformation aimed against the Americans or something, we never heard of it, so that's also dubious. Mas um cientista brasileiro assegura que a farsa seria ainda maior. Um ufólogo e engenheiro eletrônico do INPE analisou os filmes a pedido do Linha de Frente. Com as cenas rodando quadro a quadro num computador, o engenheiro descobre equipamentos de filmagem que não existiam há 30 anos. Procuramos por sombras das câmeras utilizadas em todo o vídeo. E encontramos, em alguns momentos, sombras da pessoa que está filmando que não condizem com a instrumentação utilizada e descrita durante o próprio programa. Nessa cena aqui é que nós comprovamos e temos a certeza da fraude, onde se vê a sombra do operador, da pessoa que está filmando, em que podemos identificar uma câmera digital moderna. Nós vemos aqui até a alça, o microfone, a frente da câmera com protetor de lente e, inclusive, o viewfinder. Outro detalhe que o engenheiro eletrônico nota nos filmes divulgados pela TV inglesa ATI é a ausência de marcas, ranhuras e riscos comuns a todos os filmes feitos em película, especialmente nos mais antigos. Um filme comum de película é muito fácil se observar riscos, que são os scratches, em toda a película, né? É justamente pelo contato do filme com o projetor, que são partes móveis e que tocam na película e arranham, né? E também stretches, que são linhas horizontais que podem se observar no filme, que correspondem justamente a arranhões feitos na película. E isso daqui, esse tipo de ruído, não se encontra em nenhum momento em qualquer parte do filme da KGB, o que indica que é uma filmagem feita utilizando fita magnética e não fita de celulose. Para o especialista do INPE, os filmes atribuídos à KGB foram feitos em anos recentes, utilizando modernos equipamentos de videotape e depois copiados para películas antigas, com efeitos especiais para fazê-los parecer de época. E um destes efeitos, segundo o especialista, deixou rastros. Nós observamos em determinado momento da apresentação do filme em que eles querem simular o que se chama de flashes existentes em filmagens com filmes com celulose. A câmera, ao iniciar o seu funcionamento, é necessário de 3 a 5 segundos para a estabilização e, com isso, se obter a taxa correta de quadros por segundo para se filmar. Então, esse início de filmagem, em que a filmagem é altamente estável,
o filme normalmente é velado. E eles tentaram simular isso aqui e não foram muito felizes. Podemos observar aqui que essa claridade tem um centro em que podemos confirmar, então, que essa luminosidade aqui é referente a um flare colocado por computador. O Linha de Frente também procurou este experiente legista, professor da Universidade Federal Paulista, para avaliar a suposta autópsia do pigmeu de Sverdlovsky. Detalhista, o médico analisou as cenas do filme diversas vezes. Me pareceu uma preocupação um pouco exacerbada em tampar algumas coisas. Tinha muita mão para pouco animal, para pouco corpo. Uma coisa de tamanha importância, se fosse para ser mostrada ao mundo, deveria ser filmada em close e, principalmente, antes de iniciar qualquer tipo de incisão, isso teria que ser documentado. Quer dizer, filmado antes de se iniciar e depois close em cada procedimento que fosse feito. E não só ao final, com diversos cortes na tomada no ângulo da filmagem e depois os possíveis órgãos, as possíveis peças retiradas são mostradas apenas de longe. As hipóteses que me ocorrem, por exemplo, um objeto de 58 centímetros de comprimento seria uma criança, se um recém-nascido em média tem 50, 51 centímetros de comprimento, quer dizer, seria uma criança de poucos meses. E uma criança carbonizada ou já em putrefação, particularmente na fase colicoativa da putrefação, poderia ter um aspecto que lembrava um pouco aquele objeto mostrado. Além de uma criança, evidentemente, um animal de pequeno porte. Agora, não dá nem para se afirmar se é pessoa, animal ou coisa. A conclusão dos especialistas brasileiros é de que as cenas do disco voador acidentado e da autópsia do seu tripulante foram forjadas. Mas então, para que tanto esforço, tantos recursos técnicos e tanto dinheiro só para produzir uma farsa? Primeiro, para desacreditar o fenômeno ufológico, ou seja, eu coloco imagens muito boas, uma história consistente, afirmo que é verdade, para logo em cima desmentir. Isso daí tem um tiro muito grande e muito ruim para a ufologia, né? E a segunda, simplesmente para você colocar na população e procurar sentir a reação dela, não só da mídia, mas do povo em geral. Saber qual seria a reação em que, se nós tivéssemos distribuídos imagens de um suposto disco voador e de uma inteligência extraterrestre. Como nós reagiríamos com algo desse tipo? O brigadeiro Otávio Moreira Lima, ex-ministro da Aeronáutica, reconhece que é difícil separar a ficção da realidade nos vários relatos de avistamento de discos voadores que chegam aos comandos aéreos do país. Há muitos relatos, mas nós nos baseamos mais em função da credibilidade do informante, quer dizer, do nível do informante, porque é muito comum no interior verem muitas coisas. São pessoas de instrução muito primária e etc., muito sujeitas às lendas, às crenças locais, e não se pode dar uma grande credibilidade a esses relatos. Entretanto, quando se tratam de pilotos, tripulações, profissionais que não vão inventar uma história dessa para ganhar espaço na imprensa, naturalmente, aí se dá uma credibilidade maior. A vida é do universo, ela não é da Terra, a vida é do universo, tanto que ela existe na Terra porque existe no universo. Agora, poderá existir em outros astros, outros corpos celestes, principalmente agora que o Hubble está pesquisando o espaço e descobrindo milhões de galáxias com sistemas planetários semelhantes ao nosso. O esforço para descobrir vida fora da Terra consome bilhões de dólares todo ano e ocupa milhares de cientistas em todo o mundo. Muitos acreditam que falta pouco para obter as provas de que não somos os únicos seres vivos no universo. É o que você vai ver a seguir. Linha de Frente volta num instante. O científico superou a política.
Do Sputnik às missões para chegar a Marte, o rumo da pesquisa espacial mudou. Agora, o que se quer é saber como o universo foi criado. E também responder a pergunta básica: onde estão os outros seres vivos do espaço? Quando o Sputnik subiu, no final dos anos 50, parecia uma estranha figura no espaço. As antenas metálicas davam ao primeiro satélite o aspecto de uma aranha de alumínio. Os russos saíram na frente e continuaram a liderar a corrida espacial, colocando o primeiro homem em órbita da Terra. Em 1961, Yuri Gagarin emocionou o mundo e constrangeu os comunistas em seu país quando disse: "Meu Deus, a Terra é azul." Gagarin foi o primeiro humano a se divertir com a falta de gravidade e com o espetáculo da beleza de um planeta privilegiado. A corrida espacial entre russos e americanos terminou no dia 20 de julho de 1969. Foi o dia em que os astronautas da Apollo 11 pisaram na Lua numa imensa cratera chamada de o Mar da Tranquilidade. Um feito tão extraordinário que não podia ser comparado com qualquer outro. Viemos em paz e em nome de toda a humanidade. É o que está escrito numa placa de metal deixada em solo lunar. Com a conquista da Lua, a pesquisa e a ciência mudaram de rumo. Os cientistas procuram agora descobrir os segredos da criação do universo e da vida fora da Terra. Mas percorrer os campos de estrelas e planetas teve preço alto. Em janeiro de 1986, o pior desastre da história da conquista espacial deixou no céu uma marca terrível como um sinal de advertência. O ônibus espacial Challenger explodiu, matando 7 astronautas. Em 1990, entra em órbita da Terra o principal aliado da ciência na luta para desvendar os segredos do espaço sideral. O telescópio Hubble consegue enxergar até o fim do universo, ou seja, consegue fotografar a última estrela a 16 bilhões de anos-luz. As fotos do Hubble, incrivelmente coloridas, estão ajudando a fazer o mapa do universo. Mais do que isso, o telescópio conseguiu provar que o universo está em expansão, uma teoria formulada por Einstein nos anos 20. O Hubble também procura provas de vida fora da Terra. E foram exatamente as fotos de Marte que incentivaram a NASA a desenvolver um projeto para visitar o planeta vermelho. Os cientistas americanos estão convencidos de que houve vida em Marte. Independente da polêmica sobre discos voadores e seres extraterrestres, o fato é que a ciência persegue algumas pistas de vida no universo. E a pesquisa vai aumentar no próximo milênio. A NASA pretende construir uma estação na Lua, uma espécie de base de lançamento de foguetes para atingir outros planetas. A estação lunar deve ficar pronta até o ano 2010. Na década seguinte, uma missão tripulada deve chegar a Marte. Em 2012, um extraordinário equipamento espacial será utilizado na busca de planetas desconhecidos. O nome desta nave é o Caçador de Planetas da Terra. No próximo dia 2 de janeiro, domingo, às 10 da noite, a Rede Bandeirantes exibe o especial Perspectiva 2000. O programa vai discutir o Brasil do terceiro milênio. Você não pode perder. Linha de Frente termina aqui. Uma boa noite.